Boa tarde, galera da oficina! Olha só, eu sou o professor Duda, todo mundo já me conhece, e hoje nós faremos a nossa primeira videoaula, né? Em tempo de coronavírus, todo mundo aí na quarentena, tendo de castigo dentro de casa, então a gente tem que aproveitar, não podemos parar de estudar. Esses dias atrás nós já começamos, já estamos trabalhando, né? Mas hoje, como nós vamos iniciar um capítulo novo, eu também comecei com uma videoaula, né? Para a gente tentar esclarecer um pouquinho mais esse assunto. E como nós já dissemos, nós já desde o início do ano nós já trabalhamos ideias iluministas, revolução científica, revolução inglesa, revolução industrial, e agora nós vamos pegar mais uma revolução, a chamada Revolução Americana ou Independência dos Estados Unidos. Aqui eu peguei o Capitão América, né? Porque o Capitão América, para que simboliza, né, hoje, né, nos quadrinhos, no cinema, nos filmes, nos jogos, né, no videogame, esse grande herói, né, esse grande ícone da liberdade, do poder, da igualdade, é o Capitão América para os americanos. A gente vai perceber em vários filmes, né, que a liberdade é muito colocada pelos norte-americanos, né? Então por que isso? Nós vamos começar a trabalhar isso agora, para a gente entender um pouquinho por que os Estados Unidos valorizam tanto essa ideia da liberdade. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o que? Os Estados Unidos, onde hoje é os Estados Unidos, também já foi uma colônia. Como aconteceu com o Brasil, que foi uma colônia de Portugal, como aconteceu com os países da América Latina, né? Argentina, Peru, Bolívia, países da América Central também, que também foram colônias da Espanha. No caso, onde hoje foi os Estados Unidos, ele foi uma colônia, né, dos ingleses, da Inglaterra, tá? Então, a gente fala, mas como é que os Estados Unidos conseguiu ser essa potência? Ele começou com essa colonização também. Então a gente vai entender um pouquinho, né? Primeiro, o processo de independência dos Estados Unidos, de colonização dos Estados Unidos, começa também dentro daquela ideia da política mercantilista, onde os países europeus queriam enriquecer mais, né? Conquistar novos territórios. Foi dentro desse contexto que iniciou também o processo de colonização norte-americana. É um pouco diferente do caso do Brasil, né? Um pouco diferente do caso dos países da América Latina, até um pouco depois, mas também aconteceu esse processo. Vamos entender então. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que os Estados Unidos, quando a gente fala de Estados Unidos e fala de processo de independência, de colonização, inicialmente, o que veio a ser, o que veio a se tornar os Estados Unidos? Era apenas essa faixa litorânea, tá? Aqui, ó, né? Eram formadas 13 colônias, tá? Foi formada 13 colônias. A primeira foi criada em 1607, né? Que é a Virgínia, né? Tem homenagem à Rainha Elizabeth I. Essas 13 colônias, elas eram autônomas, né? Não tinha, era um pouco parecido com as capitanias hereditárias, cada um tinha o seu trabalho. E esse tipo de autonomia dessas colônias vai provocar também uma alteração de todo o processo de ocupação e colonização daquele território. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro é o que? Nos Estados Unidos, nas 3 colônias dos Estados Unidos, desenvolveu-se 2 tipos de exploração, 2 tipos de colonização. Um primeiro, que seria, seria o que a gente chama de colônia de exploração, que era principalmente nas colônias mais do sul, né, do território. As colônias de exploração muito parecida com do Brasil, né, trabalho escravo, plantation. Então era, né, mais de exploração, né, onde que os ingleses mandavam algumas pessoas, no caso do Brasil também, vinham aqui para retirar essa riqueza e levar para a Europa, né? Enriquecer. Então era chamada colônias de exploração. E também, no caso, que é o diferencial aí que vai culminar aí com a dos norte-americanos, é que na região centro e as colônias do norte prevaleceu o tipo de colônia que a gente chama de colônia de povoamento. Tá? Qual que é a diferença do povoamento para a de exploração? Uma coisa simples. A de povoamento, as pessoas vinham para aqui, para a América, elas iam para a América, no caso da América do Norte, com a intenção de quê?
de enriquecer, começar uma vida nova, né? Ganhar um novo mundo. Então eles se dedicavam tudo para cá. Então era uma forma de vir e construir um novo mundo aqui na América, né? Diferente de alguns colônios, né? No caso do Brasil, que a intenção era lucrar, né? No pacto colonial e levar embora. Muitos desses colonos que vieram para as colônias do norte, eles vieram fugidos, tá? de perseguições políticas, perseguições religiosas, tá? Escassez de terra, muitos aí, pessoas criminosos, um grande grupo que não tinha lugares para trabalhar, então viam, né, a América uma possibilidade de ascender, né, de crescer. E dentro desse grupo, claro, não posso esquecer disso, na América do Norte vieram grupos religiosos também, que eram os puritanos e calvinistas, né, principalmente fugindo das perseguições religiosas, das guerras, da crise religiosa na Inglaterra. Eles vêm para a América para começar um novo mundo. A América seria uma grande missão, né? Desbravar a América e conquistar esse território. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, a colônia de povoamento e a colônia de exploração. Qual é o grande X da questão nisso daí? Porque essas colônias de povoamento, a Inglaterra meio que deixou elas de lado por um tempo, né? Ela ficou mais preocupada com as colônias de exploração, né? que produzia produtos mais tropicais, que tinha um comércio maior na Inglaterra. As colônias do norte, elas ficaram meio que deixadas de lado. Então, cada vez mais, os colonos vão ganhando autonomia, eles vão introduzindo um comércio interno muito forte, começam a aplicar desenvolvimento de manufaturas. Então a metrópole, né, no caso, em relação à colônia do norte, ela não vai impor muito o pacto colonial, né? Ela vai deixar meio que correr um pouco solto, ela vai estar se dedicando a outras pressões. Então o pacto colonial nas colônias do norte não vai ser tão rígido, né? O que a gente chama disso aí até da chamada negligência salutar, né? Deixa esse território lá, então não tem muito interesse. Só que a gente vai ver que isso vai ser o grande problema depois. Uma outra coisa interessante da gente falar sobre essa questão da autonomia, os colonos do norte também começavam a praticar o que a gente chama de comércio triangular. Eles compravam produtos, o açúcar, melaço nas Antilhas e vendiam o rum para a África em troca de escravos, compravam escravos, traziam os escravos, revendiam os escravos nas Antilhas. Então, alguns produtos manufaturados eram produzidos no norte e eram revendidos também nas Antilhas, na América Central. Então essa autonomia foi cada vez crescendo. Só que apareceu alguns fatos que começam a mudar essa autonomia das colônias do norte. Uma primeira coisa que a gente pode citar, aqui está um desenho, né, da questão do mercado triangular, tem aí no livro, depois a gente pode falar, até se tiver alguma dúvida, a gente pode discutir um pouquinho mais depois essa questão do comércio triangular. E tem 3 fatos aqui que a gente vai entender, né, o processo da Revolução. Primeiro, as ideias iluministas, né, a influência iluminista. Como nós vimos, a influência iluminista ela vai começar na Europa e vai se espalhar e vai chegar na América. Aquela ideia de liberdade política, igualdade de direitos, desenvolvimento da burguesia, né, cada vez mais, nada de exploração, antigo regime de forma nenhuma, não querem mais. Então essas ideias começam a florescer muito forte dentro da colônia do norte. Uma outra coisa que aconteceu nesse mês, logo depois durante a independência, nesse processo, foi a chamada Revolução Industrial, um crescimento da burguesia, a Revolução Industrial, as máquinas, que queriam mais mercados. Então começa também aquele sistema de colônia, de exploração, começa a ser questionado. Mas o fato que vai ter maior destaque nesse processo de colonização, de independência das colônias do norte, vai ser a chamada Guerra dos 7 Anos. Nessa Guerra dos 7 Anos, que envolvia primeiro, principalmente, França e Inglaterra, e era disputa por aquela região de Quebec, do Canadá, daquela região oeste, a oeste, né, das 13 colônias. Nessa
nesse conflito, os colonos franceses, os colonos, né, que no Quebec era ocupado por alguns colonos franceses, e os colonos ingleses, eles vão entrar em atrito, em guerra aí. Até tem um filme interessante, Os Últimos dos Moicanos, que passa sobre isso, fala um pouquinho sobre esse conflito. Então esse conflito da Guerra dos 7 Anos. E nesse conflito da Guerra dos 7 Anos, quem é que vence? A Inglaterra vence a batalha, né? Vence e conquista esse território do oeste ali, do Ohio, aquela região ali. Só que ela vence, mas ela gasta demais com a guerra, né? Ela vai gastar muito. E quando ela gasta demais, aí vamos entender, gastou demais, ela quer capital por conta da Revolução Industrial, tá? Em quem que ela vai começar a cobrar? De quem ela vai cobrar? Onde ela vai arrumar dinheiro? Aí ela se vira, para a colônia do norte. Aí que foi o problema, né? Que até então ela tinha autonomia. Então, com a necessidade da Inglaterra de ter mais capital, de arrumar dinheiro, de pagar as despesas, ele amplia a pressão e a exploração colonial em cima da colônia do norte, né? E isso não vai agradar nem nada os colonos do norte. Mas a Inglaterra impõe uma opressão, começa a aumentar os impostos, vai criar uma série de impostos, né? Então a gente tem uma série de leis, a lei do açúcar, tá? Primeira lei do açúcar, que todo o açúcar deveria ser comprado dos navios ingleses, o açúcar que vinha das Antilhas, tá? Tinha que ser comprado, pagar taxas para a Inglaterra. Então um dos principais comércios do norte era o comércio triangular, o açúcar, o rum, né? Então todo esse açúcar passa a ter taxado agora para a Inglaterra. Isso não vai agradar os colonos. Uma outra coisa, a lei do selo. Todo tipo de documento, qualquer papel, uma revistinha, um jornal, um ato oficial, carta de baralho, tá? Tudo isso tinha que ser levado, era obrigatório um selo, o uso de um selo. E esse selo era pago, é claro. Os colonos não vão agradar nada disso também. E uma outra lei foi a lei do aquartelamento, que os colonos norte-americanos tinham que dar um sustento, abrigar, né, manter os exércitos ingleses dentro da colônia do Estado, né, do território americano, tá? Então isso aí também não vai agradar ninguém, né? Manter casas, espaços, né, a manutenção desses exércitos. Além desse, nós temos o atos de Townshend, né, que seria uma taxação em cima do vidro, do papel, de qualquer produto manufaturado. A Inglaterra começa a pressionar também, qualquer produto manufaturado tinha que ser taxado. A lei do chá, né, que agora todo o chá deveria ser comprado, só poderia ser fornecido pela Companhia das Índias Orientais, que seria uma empresa, né, inglesa. Isso aí vai desagradar também os colonos, que os colonos já tinham os seus fornecedores de chá, não eram obrigados, não queriam comprar, né, e com preço mais caro. Dentro desse lei do chá tem um fato interessante, que é a festa do chá, né, a festa do chá de Boston, que aconteceu, alguns colonos se fantasiaram de índios, né, vieram de canoa, entraram em alguns navios ingleses e jogaram toda a carga no mar. Isso aí provocou um grande atrito entre a Inglaterra e os colonos. A Inglaterra fecha Boston, né, o porto de Boston, coloca exército na rua, né, alguns militares na rua, e começa a imposição de uma série de regras, e isso começa uma tensão muito grande dentro da colônia. Além disso, é implantada aí as chamadas leis intoleráveis, tá? Proíbe, né, a ocupação, a exploração, a expansão do território de Ohio, que seria no oeste, que era uma região muito rica, os colonos do norte buscavam peles, tá? Era uma região rica, fundamental para o norte, então ela proíbe também. Isso aí gerou uma insatisfação, essa pressão gera uma insatisfação muito grande nos colonos. Diante dessas leis intoleráveis, né, o que acontece? Ocorre então o primeiro Congresso da Filadélfia, né? Algumas colônias, vamos lembrar que essas três colônias eram meio que independentes, então vai ser um primeiro momento que essas colônias se juntam para definir, né, essa exploração. E nesse primeiro congresso, elas não queriam uma independência,
tá, dos Estados Unidos, os Estados Unidos queriam independência, eles queriam uma participação, né, nas decisões políticas, até no parlamento, o fim de algumas tarifas, né, o fim de uma revogação de algumas ordens do rei. Então eles queriam resolver, não queriam separar, mas não queriam mais essa pressão. Só que, ó, na Inglaterra, ó, quis nem saber da história, tá? Não quis nem saber da história e continuou a pressão. Esse primeiro congresso aconteceu em 1774. 2 anos depois, né, nada resolvido, ocorre o segundo congresso da Filadélfia. Aí esse aí já começou a ficar mais complicado. Nesse segundo congresso da Filadélfia, o que vai ser definido? As colônias do norte declaram a independência dos Estados Unidos, né? Em 4 de julho de 1776. Então eles declaram a independência. Isso aí não vai prestar, né? Por que não vai prestar? A Inglaterra não concordou com isso de novo, de jeito nenhum, com a independência, e parte para a guerra, tá? E manda tropas, vem as tropas, e aqui os colonos vão ter o apoio de 2 países, França e Espanha, que já não estavam satisfeitos também com toda a bagunça lá da Inglaterra, rivais lá já na Europa. Então a Inglaterra contra colonos, né, do norte, apoio da França e apoio da Espanha. Sobre a independência tem um filme também do Mel Gibson lá, O Patriota, vale a pena assistir também. Então acontece a Guerra de Independência. Nessa famosa, né, Guerra de Independência, quem sai vitorioso, claro, né, nesse caso aí, serão os americanos, os norte-americanos. Então acontece a vitória dos americanos em 1787. Eu esqueci de falar, essa declaração, né, da independência foi toda influenciada pelo iluminismo, né, muito influenciada pelo iluminismo. Um dos grandes pais dessa ideia, dessa declaração, foi o Thomas Jefferson, tá? O George Washington era o líder do governo revolucionário, né, o George Washington, e o Thomas Jefferson era um grande líder também nesse processo da independência. Logo depois dessa independência, então, foi feita a Constituição, a primeira Constituição americana. Como eu disse, muito influenciado pelo iluminismo, liberdade, direitos à propriedade, divisão dos 3 poderes, né? Ok, só que, vamos lembrar, foi uma liberdade, mas mulheres não votavam, não tiveram direito, negros, né? A escravidão continuou nos Estados Unidos, tá? Não teve abolição, então negros não tinham direito, mulheres não tinham direito, indígenas excluídos também desse processo, dessa nova Constituição. Tá? Então teve a liberdade, né, dos Estados Unidos, lá da Inglaterra, mas não veio uma liberdade total aí, mas isso aí continua depois. Com essa Constituição, o primeiro presidente eleito foi George Washington, né? O famoso aí George Washington foi o primeiro presidente eleito, né, da Revolução Inglesa. Importância desse movimento. Por que a gente estuda então? A independência dos Estados Unidos, ela foi um pontapé no antigo regime. Por quê? Já o antigo regime já estava sendo questionado, Esse enfrentamento da colônia contra a metrópole, dessa liberdade, ela provoca uma onda em cadeia, né? Uma coisa em cadeia, porque os outros países também da América, que eram colônias, viram a possibilidade também de quê? Também podemos se tornar livres. É o que a gente vai perceber. Por exemplo, a própria Inconfidência Mineira teve toda uma influência, né, da independência dos Estados Unidos. Logo depois, os processos de independência na América Latina, no período de Napoleão, aí começa. Então, a independência dos Estados Unidos foi uma porta que mostrou para a América que era possível se libertar da metrópole, né? Então isso foi a grande contribuição, que a partir dali, né, todas aquelas ideias de liberdade, de igualdade, vai prevalecer, né? Então foi isso, né, um pouquinho da parte da Revolução Industrial, da Revolução Inglesa. Qualquer dúvida a gente tira aí nos comentários. Valeu! Se gostou, dá um joinha aí, pelo menos pra gente computar aí o que você assistiu. Grande abraço. Valeu!